Pessoal, então hoje eu quero gravar um vídeo sobre um caso aí de insucesso, tá? Um erro que ocorreu aí nos fundos imobiliários, um fracasso mesmo, tá bom? Que é o TOR de 11. Um exemplo aí de risco tomado pela galera, tá? Pelo próprio fundo. Ferrou muita gente, tá ferrando muita gente, né? Tá bom? Muito prejuízo pra gente tomar cuidado pra não ter isso. Fica um alerta pra gente mesmo, tá? Não cair numa dessa. Porque é um fundo que já pagou bons dividendos aí, high yield, claramente um high yield, né? E que deu problema, tá? Como outros, né? Não é o único, mas quero pegar ele de exemplo hoje aqui pra gente conversar e tentar ver se a gente consegue alguns pontos pra gente tomar cuidado e não cair numa dessas, senão você perde seu dinheiro e provavelmente nunca recupera, tá? Olha só quanto que ele tá valendo. 1,70, tá? Mixaria, tá? Virando pó literalmente, tá bom? PVP dele 0,14, liquidez diária dele ainda tem gente negociando, entendeu? Não é gente, tem gente que compra. Se tem gente vendendo é porque tem gente comprando. Então conseguindo vender, tá? Imagina, tá um negócio desse. Então é isso pra gente ver. Então vamos tentar ver aqui. E olha, era para público geral, hein? High yield para público geral. Taxa de administração alta, porque era um high yield, também tinha taxa de performance. Com uma performance baixa já tinha, era IPCA mais 4. Batia IPCA mais 4 já tinha performance. Então, foi bom enquanto durou, né? Somente para corretora, para gestora, né? Para galera também, mas depois, né, veio a rasteira, né? Veio o prejuízo, tá bom? O fundo tomou muito risco. E aí, como é que a gente faz para não entrar numa dessa, tá? Numa canoa furada como esse Thor de 11 aqui? E olha só, tá vendo? A gente vê aqui o último relatório dele é lá de 2013, de 23, tá? Então faz tempo já, o negócio tá meio que abandonado já, né? Meio que falidão, né? Tá só fazendo os informes mensais aqui, trimestral, mas é um informe assim que é uma DRE meio, é, que a maioria não vai entender direito, e o relatório gerencial mesmo já até parou, né? Falar o quê? E aí olha o que eu quero fazer com vocês. Eu quero voltar no tempo para a gente tentar ver alguns pontos desse fundo e a gente vai refletir a respeito para a gente não cair em casos parecidos, tá? Vamos pegar ele de exemplo, tá bom? Tem outros, né? Tem outros igual ele. E você tem o Thor de 11, comenta aí embaixo se você teve, né? Tá bom? Deixa um like também para a gente fazer esse comentário. Aqui a gente volta no tempo. Esse é um relatório dele de 2022. Agosto de 2022 ele já estava fraquejando já. 2022 ele já tropicava, tá? Já estava com os problemas. E aqui você vê como é que bonitinho e tal, né? Mas, então por isso que a gente pode cair nessa de relatório bonito, não. Então, cota patrimonial era 14, a cota de mercado era 8. Não era à toa, tá? Não era à toa, mas ainda estava pagando um dividendo. Para quem não sabe, aqui, olha só. Ele parou de pagar dividendo em 2023 ainda. Comecinho de 2023 que ele parou de pagar. Tá um ano e meio sem pagar. Por isso tá virando pó, né? É só calote. Tomou um monte de calote esse fundo aqui. Tá? Realmente emprestou dinheiro muito mal. Muito mal mesmo. Assumiu muito risco. E quem tava com ele dançou, tá? É assim, eu não acredito na recuperação, tá? Tem gente que tá acreditando. Tem gente que acredita, tanto é que tá. Tem liquidez, tem gente comprando. Para fundo imobiliário não faz muito sentido turnaround, tá? Que é tipo, meio que dar a volta, tá por cima. Se recuperar. Não tem sentido, tá? Não vale o risco. Mas tá ficando tão barata a cota que tem gente que quer arriscar. Aí a gente vê que era um fundo normal. Já tava dando problema, mas era um fundo normal, beleza. Tá aqui, ó. Só que assumia muito risco. A gente vê outros fundos assumindo um risco parecido, tá? Ele não é o único. E vê fundos hoje sobreviventes com risco parecido, tá? Aqui, olha só, o IPCA médio dele era 12. Tem fundo aí com IPCA nessa faixa até mais médio, tá bom? E aqui, só que ele tinha uns IGPM da vida, né? IGPM foi um negócio complicado. Só que não era tanto. Não era tanto. A IGPM era 8% da carteira. IGPM ficou doido, né? Depois da pandemia, ficou doido. Foi para 20, 30% no ano. Negócio maluco. Então, o IPCA dele era um bem high yield, tomava um monte de risco, ó. Como outros high yield hoje em dia,
E aquele negócio, a gente não consegue. Quem vai conseguir saber? Olha, já tinha uns vermelhinhos, já tinha umas bandeiras vermelhas aqui, ó. Sinal vermelho. E os verdes, depois você pegar o último relatório dele de 2023, já esses verdes viraram tudo ponto vermelho, tá? Depois é tudo vermelho, de ponta a ponta. Então, assim, realmente esse assim, se superou, tá? Se superou porque emprestou muito mal o dinheiro, mas muito mal mesmo. Claro, como correu risco, mas a gente vê outros que correram risco. É por isso que eu vou traçar os pontos no final, tá? Pra gente tentar se proteger de casos parecidos. Tá? Que não ocorra, né? Casos parecidos com a gente, tá bom? Então, IPCA aí mais 12, tá vendo? Mais 11, aquele relatório, um monte de garantia. A gente fala, nossa, olha só as garantias, tá vendo? Tá cheio de garantia aqui, ó. Mas a garantia no Brasil é um negócio que não dá para botar muita fé. A gente vê em outros relatórios, tem um outro relatório aí que eu mostrei, conversei com vocês de uma gestora, nem é high yield, né? Mas a gestora lá, na hora que ela foi acionar a garantia de um que estava devendo para ela, que não estava arcando lá, foi acionar a garantia era um terreno. Os caras estavam construindo em cima do terreno, que não era para construir. Então, no Brasil não tem muito respeito, entendeu? As empresas, na hora que ela tá dando prejuízo, o cara não vai querer sair no prejuízo, vai fazer um monte de coisa errada, entendeu? A garantia, a garantia sou Joe. O cara, na hora que você vai acionar isso daqui, ó, cadê? Tá? Não tô dizendo esse daqui em específico, né? Mas você vai acionar as garantias e provavelmente aconteceu muito aqui, tá? Deve ter acontecido, porque tá até agora tomando prejuízo e cadê garantia, né? Tá? Só tomando calote, empresas garantias somem. Isso é a realidade que a gente vê no mercado. Então, como é que a gente faz para não cair numa dessa, tá? Numa fria como foi esse fundo aqui para quem investiu. Vamos voltar ali para o investidor 10. O que eu tenho feito e aconselho, tá? Se você for tomar risco num high yield, o primeiro ponto é que muita gente acaba já saindo fora. É high yield, nem comprar, tá? Nem entrar. High yield, nem comprar, tá? Então, esse é um ponto. Agora você fala, não, mas eu quero correr risco. Se você quer correr risco, o primeiro ponto que eu vou falar assim, a verdade, tá? Isso não vale só para high yield. Vale para qualquer... E quem não sabe high yield, né? High yield é que toma muito risco, tá? E paga mais dividendos. Aqui no caso pagou taxa zero atualmente, mas já foi bom. Já foi bons dividendos esse fundo aqui. Já teve seus tempos de glória, né? Agora tá aí, tá? Então, assim, o primeiro ponto é a gestora. Gestora, tá? Esse é o primeiro ponto para qualquer fundo imobiliário. A gente tem que olhar a gestora. Cada vez mais eu vejo isso, assim. A gestora é fundamental, tá? Deixa eu aumentar aqui, ó. Primeira coisa, gestora. Eita, o negócio já deu pau aqui. Já travou. Não deu certo. Pera aí, já travou. Caramba. Tá. Vamos arrumar aqui, calma aí. Vamos lá, de novo. Então, um ponto 1. O ponto 1, então, é gestora, tá? O que eu dizia nem comprar é uma possibilidade. Cada um aí que analise, tá? Tem gente que já tem como... Fala, ó, é high yield, é esses que pagam muito, que correm mais risco, eu tô fora. Então, esse é um ponto. Já se protege bem quem fizer isso, tá? Mas não, você quer correr um pouco de risco. Então, você vai, em primeiro lugar, olhar a gestora. O que você vai ter que ver da gestora? A gestora tem que ser boa, tá? Aqui, esse negócio é muito ruim. A gestora tem que ser boa, antiga, forte no mercado. Você tem que conhecer bem como que ela age. Falar, essa gestora aqui é boa. Então, você vai nela e vai correr riscos com ela, mas tendo a consciência de que a gestora é muito boa, tal. Então, a gestora não pode ser nova no mercado, tem que ser uma gestora boa, provavelmente com mais de um fundo, tá? Para você poder avaliar mesmo. Ou então tem aquele fundo há muito tempo. Outro ponto de um high yield, que você for querer tomar risco, você não vai em high yields novos. Você tem que pegar o fundo, colocar aqui FI, mas pode ser FI Infra também, ou FI Agro, tá? Com tempo de mercado. Por quê? O tempo de mercado, igual quando eu falei aqui do MXRF11, nem é um high yield.
Mas quando eu falei dele, um dos pontos que eu falei é que ele tinha cicatrizes de batalha e tal. Porque o fundo se mostrou no tempo que ele soube escolher bem os fundos, as CRIs, para quem que ele ia emprestar dinheiro, tá? Ele escolheu bem e mesmo assim alguns vão dar problema. Só que ele correu atrás da garantia e tal. E tá aí há vários anos no mercado e não quebrou, tá bom? E tá ainda pagando bons dividendos. Então, ficam muito tempo, com tempo de mercado, pelo menos, sei lá, 5 anos, 4, 5 anos, assim, o mínimo, tá? Principalmente um high yield. Agora você pode, a gestora é nova, quer dizer, a gestora é velha, mas o fundo é novo. Confia muito na gestora? Aí, né, vai de cada um, tá? Então, é um ponto aí, eu só acho que são os 2 pontos principais, tá? Que, assim, para high yield, vai te ajudar a se proteger bastante, tá bom? E aqui o ponto 3, ele ficou meio bagunçado aqui esse negócio. O ponto 3, você vai verificar para quem que ela empresta, tá? Você vai tentar olhar o relatório, ler relatório e acompanhar. Isso aqui vale para todo mês. Tá? Então, é o terceiro ponto. Mas eu diria que os pontos principais aí são os 2 primeiros. E aí tem um quarto ponto que, assim, muita gente fala, mas é um ponto que ele não é tão forte assim, tá? Que é diversificação. Diversificação. E quando eu falo diversificação, é o fundo. O fundo diversificar. Por exemplo, se tem um fundo imobiliário, é ele que tem que diversificar para você, tá? Mais do que você tem que diversificar. Porque muita gente foca na diversificação dela mesma. Ela tem lá 20 fundos imobiliários. Isso não é diversificação, você acaba pulverizando, tá? Que você não vai acompanhar nada. Então, se você quiser ter 20 fundos, tudo bem, mas desde que você consiga acompanhar todos eles. Então, você tem que ter uma quantidade de fundos que você consiga acompanhar, fazer os ponto 3 aqui, todo mês, para já ver quando tá dando problema, tá? Porque vai dar tempo de sair, tá? E a questão da diversificação é o seguinte, o fundo tem que estar diversificado, principalmente o high yield, tá? Mas não adianta ele diversificar muito se ele não é bom nos outros pontos. Porque ele pode ser ruim em outros pontos aqui, ele diversifica um monte, mas naquela diversificação dele vai dar um monte de problema. É o caso aqui, tá? É o caso desse Tord. Eu que mostro, ele não era tão diversificado assim, mas tinha uma certa diversificação, mas só que o problema não vem em ele tem 20 e dá problema em 1, dá problema em 10. Ele começa a vir dando um monte de problema, tá? Tem mais de 10. Então, a diversificação é um ponto assim importante, mas ele não garante. Não é porque ele é high yield, high yield tem que ser diversificado. Mas até para o fundo, ele tem que acompanhar. Então você tem que pegar uma gestora boa, que vai conseguir diversificar, mas acompanhar aquilo que ela diversificou, escolher bem, tá? Essa é a função da gestora, né? A gestora vai ter que diversificar escolhendo bem para quem ela empresta. E aí não é a gente que vai conseguir ver isso, é a gestora. Por isso que o ponto 1 e o ponto 2 eu acho que são os cruciais aqui. Se você escolher bem a gestora, tá? Igual os americanos falam lá de fundo imobiliário, né? Location, 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 né? De imóveis, né? Localização, 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 que é o que importa. Aqui eu acho que em fundos imobiliários, cada vez mais eu vejo que o que importa é gestora, tá? É pegar uma boa gestora, uma gestora com know-how aí, que você confia, que ela já tenha muito... Não é só confiança de fé, confiança no trabalho, que você já tem um histórico de trabalho. E aí depois o próprio FII, se for principalmente sendo um high yield, com bastante tempo de mercado, tá bom? Então acho que são os pontos principais aí para tentar escapar de uma dessa, não cair num desse aqui, pegar uma Tordesilhas da vida aí e se dar mal, tá? Então é isso. Fica aí mais esse vídeo, um ponto pra gente tomar cuidado para tentar não cair num problema como esse, tá bom? Deixa um like, um abraço aí, valeu.